tentamos organizar na nossa cabeça, por meio dos chamados atributos de Deus, diz respeito à tentativa humana de compreender Deus. E o que eu posso dizer de imediato é o seguinte: esta tentativa humana de compreender Deus, ela é extremamente limitada. Que nós estamos aqui nesta manhã, na verdade, nos lançando a uma investigação que certamente nós encontraremos apenas fagulhas, alguns rascunhos que nós vamos, digamos, burilando em nossa cabeça. Mas assim podemos fazer, claro, porque temos como ponto de partida a Bíblia Sagrada, onde Deus se revela a nós. Então, por conta disso, a minha proposta, desde logo, é tentarmos falar um pouquinho mais, além do que vocês já falaram, acerca dos atributos oni de Deus. Como assim atributos oni? São aqueles atributos que começam com o prefixo oni. Daí vem onisciência, onipresença e onipotência. Vamos falar sobre esses três atributos, digamos, para além um pouco do senso comum. Essa é a minha proposta. Deixa eu explicar melhor isso. Nós estamos vivendo, de certa maneira, uma espécie de versiculização da vida. E essa chamada versicularização da vida, é um termo um neologismo, digamos assim, que eu inventei durante essa semana, nunca cheguei a ler isso, mas a ideia é a seguinte: algumas pessoas destacam certos versículos da Bíblia, e a partir desses versículos destacados, completamente fora de contexto, começam a criar ideias, digamos, compreensões equivocadas a respeito da revelação e também a respeito da vida em si. E isto, de certa maneira, é muito perigoso, porque acaba construindo uma ideia de Deus, uma ideia da vida, uma ideia da redenção, da criação, enfim, que não se encontram presentes no texto sagrado. Então eu tenho, de certa maneira, sempre que eu posso, lutado contra isso que eu chamo de versicularização da vida. O ideal para todos nós é compreendermos o texto sagrado não a partir de uma vírgula, de um texto fora do contexto, mas compreendermos a Bíblia e o trecho, a ideia em seu conjunto. Então, vocês vão certamente compreender um pouco mais disso que eu tenho chamado de versicularização da vida. Então, a partir disso, vamos analisar o primeiro atributo, que diz respeito à onipotência. Como foi já ressaltado por um grupo aqui entre nós, que fez algumas considerações a respeito da onipotência, se nós pegarmos esta palavra a partir da sua composição, nós vamos lembrar o seguinte: os gregos, ou o Novo Testamento, quando ele se refere à ideia ou à compreensão de Deus Todo-Poderoso, isso está presente muitas vezes em Apocalipse, em especial, o que se utiliza, a palavra utilizada na versão grega é pantokratos, ou seja, uma compreensão de que todo o poder está concentrado em Deus, está concentrado no Altíssimo. Da ideia de pan, todo, kratos, poder. Kratos, de onde veio a nossa palavra democracia, né? Então, vamos lá. Se eu vou me lançar diante daquilo que eu denominei de versicularização da vida, eu pego, por exemplo, um versículo lá de Lucas capítulo 1, onde de repente Maria ouve diretamente daquela manifestação divina:
que para Deus nada é impossível, e se eventualmente eu começo a repetir esse versículo, a partir do que eu falei, de versicularização da vida, eu posso construir uma compreensão equivocada de Deus. Porque olha só, eu preciso fazer essa leitura no contexto. Então, vamos lá. Quando nós falamos em onipotência, eu quero ressaltar com muito cuidado o seguinte: há coisas impossíveis para Deus. Vou esclarecer. Se eu pego o versículo isolado, se eu pego aquele versículo isolado de Lucas 1, eu vou sair por aí afirmando: para Deus tudo é possível. Mas, quando eu faço uma leitura no todo, eu vou observar que a afirmação que para Deus tudo é possível deve ser lida dentro do contexto bíblico. Para que vocês não comecem a sair da sala, eu vou dizer bem devagar o seguinte: a ideia é esta. Há coisas impossíveis para Deus. Por exemplo, Deus não pode negar-se a si mesmo. É impossível Deus mentir. É impossível Deus criar uma pedra tão pesada que ele não possa levantar. Então, quando nós afirmamos que estamos diante da onipotência de Deus, que Deus é onipotente, Ele é onipotente, a partir da perspectiva da sua vontade. A onipotência de Deus não nega a sua própria natureza. Então, a natureza de Deus é uma natureza santa e inclusive imutável. Vocês falaram aqui hoje do atributo imutabilidade. Então, Deus, tudo pode? Claro que tudo pode, mas tudo pode de acordo com a sua natureza, com a sua vontade. É impossível Deus autodestruir-se, porque Deus é eterno. Então, só mais uma perspectiva nesse sentido. Se eu me distancio da versicularização da vida, eu posso me lançar a uma análise mais ampla da compreensão, da tentativa de compreensão do próprio Deus. Então, mais uma vez aqui, há impossibilidades para Deus. Deus não pode mentir, é impossível Deus mentir. Você não encontrará em uma única passagem bíblica o Altíssimo mentindo, porque é impossível Deus mentir. É impossível Deus não ser santo, porque Deus é todo santo. É impossível Deus deixar de ser todo-poderoso, porque Deus é todo-poderoso por natureza. Então, a partir dessa perspectiva, podemos ir um pouquinho mais além. A nossa compreensão de Deus, ela em dado momento precisa se distanciar daquilo que inclusive o mercado fonográfico, o mercado da dita música gospel tem construído. Tá? Então, se eu sei, a partir da compreensão da revelação, a partir da leitura bíblica, no todo, eu sei que Deus é todo poderoso, mas a compreensão de um Deus todo-poderoso segue a sua própria natureza. Então, Deus é todo-poderoso conforme a sua própria natureza, perfeito? E é impossível Deus negar a sua natureza. Então, só para ter uma ideia, faz parte da natureza de Deus a justiça. A justiça de Deus faz parte da natureza do Altíssimo. Então, se eu compreendo isso, sei que a justiça de Deus faz parte da sua natureza, os atos de Deus são justos, de antemão, eu,
que já tem essa compreensão, não vou fazer o seguinte, por exemplo, não vou me colocar diante do episódio da Lava Jato, esse fenômeno drástico que o Brasil tem enfrentado hoje, a perspectiva da corrupção no Brasil. Eu não vou chegar diante de Deus e orar para Deus. Deus, eu não quero, Deus, que os culpados sejam condenados. Então trabalha na cabeça dos magistrados para que os culpados não sejam condenados conforme o nosso sistema normativo. Uma oração nesse sentido fere a justiça de Deus. Então, se eu realmente compreendo que a perspectiva de um Deus que tudo pode sim, de um Deus que tudo pode, mas esse todo poder está vinculado à sua natureza, eu terei mais, digamos, sabedoria, até mesmo em minhas petições diante de Deus. Eu não vou pedir para Deus aquilo que está fora da natureza de Deus. A minha oração será, portanto, mais bem organizada em minha cabeça. Por quê? Eu sei exatamente que o meu Deus que tudo pode, ele age conforme a sua natureza. Perfeito? Não estão mais assustados? O nosso Deus que tudo pode, de repente até ouça daqui mesmo, ufa, que alívio. Mas essa é a ideia. O nosso Deus, o Eterno, o Altíssimo, tudo pode e age conforme a sua natureza. Um outro atributo de Deus, e repito, essa minha análise parte do Salmo 139, fica aqui até uma lição de casa para vocês, para todos vocês, relembrar e reler durante essa semana o Salmo 139. Bom, um outro atributo de Deus é onisciência. E esse atributo é, digamos, assim como os demais, extraordinário, fantástico. Estamos diante de um Deus onisciente. Olha que coisa interessante. O nosso Deus é onisciente. E o que isso significa? Já foi apontado há pouco pelo grupo. E concordo plenamente com os apontamentos do grupo. E, aliás, concordo com tudo que os grupos disseram aqui por meio dos seus representantes. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre a onisciência de Deus. Bom, nós bem sabemos, se nós pegarmos aqui, fizermos uma análise literal da palavra onisciência, estamos diante da seguinte afirmação: Deus tem toda a ciência. Ciência aqui no sentido de conhecimento. Deus tem todo o conhecimento. Deus, portanto, conhece absolutamente tudo. Então vamos entender o que isso significa. Se porventura, vamos imaginar o seguinte: se porventura Joãozinho não tivesse se casado com Mariazinha, Deus saberia com quem ele eventualmente iria se casar com uma outra pessoa, ou eventualmente ainda se ele iria ou não se casar. Deus sabe, portanto, tem conhecimento de todas as alternativas possíveis no que diz respeito à vida, à existência das suas criaturas, dos seres humanos e de tudo que de fato encontra-se naquilo que foi criado por ele. Então, deixa eu esclarecer essa ideia melhor. O conhecimento de Deus é pleno. Não se dá por meio do raciocínio. Entendamos melhor. Nós, seres humanos, quando construímos o conhecimento, o nosso conhecimento, isso se dá por meio do raciocínio. Nós vamos construindo elementos, que nós podemos chamar aqui de premissas,
E a partir de determinadas premissas, premissa maior, premissa menor, nós chegamos à síntese, chegamos à conclusão. Então, olha só, o conhecimento humano é progressivo, em outras palavras. Eu vou partir de conhecimentos simples, e a partir de conhecimentos simples, por meio do estudo, por meio da dedicação e por aí vai, nós vamos nos lançando a conhecimentos um pouco mais complexos, perfeito? Isso quer dizer o seguinte, nós conhecemos por meio do raciocínio, por meio do estudo, por meio de ouvir informações externas que chegam até nós. Então nós somos uma espécie de receptáculo de conhecimento. Então nós vamos, ao longo da nossa vida, construindo o nosso conhecimento, aquilo que nós conhecemos. Uma criança de 2 anos ainda não conhece todas as possibilidades da sua língua materna. Nós, inclusive, já adultos, volta e meia nos lançamos diante de palavras que nós não conhecemos, não é assim? E a gente vai conhecendo gradativamente certas áreas do saber. Então vamos lá. Isso quer dizer o seguinte, pensemos aqui primeiro a respeito deste que vos fala, só para depois a gente chegar a uma compreensão maior. Eu tenho dificuldades com as ciências exatas. Tenho dificuldade. Tenho dificuldade com química, com matemática, com física. Por quê? Eu me dediquei, digamos, mais tempo para o estudo de outras áreas de conhecimento, sobretudo as ciências humanas e as ciências sociais aplicadas. Então eu tenho diversas limitações, tanto nessas áreas que eu me dediquei ao longo da minha vida, bem como em outras áreas que eu fui deixando de lado. Isso não acontece com Deus. Deus conhece tudo. Deus conhece, se nós pensarmos aqui em saber humano, Deus conhece todas as áreas do conhecimento. E não conhece, esse conhecer não se dá de maneira gradativa. Deus conhece tudo. Imediatamente. Por quê? Não é que ele aprendeu. Ele sempre soube, sempre conheceu. E aqui nós acabamos, de certa maneira, aliás, acabamos nos concentrando também no atributo imutabilidade. Porque nós, na medida em que vamos conhecendo, nós vamos mudando, vamos acrescentando mais conhecimento. Deus conhece tudo. Deus tem alcance em todo o conhecimento. Tudo para Ele é conhecido. Então, dentro dessa discussão, recentemente surgiu entre nós uma linha de pensamento, um grupo de pensadores no Brasil que se dedicou a sustentar aquilo que nós temos chamado de teísmo aberto. Alguém já ouviu falar nessa expressão? Teísmo aberto. Poucos aqui, né? Então vamos lá. O que isso significa? Para um grupo de religiosos no Brasil, de cristãos inclusive, eles começaram a sustentar que Deus não conhece aquilo que ainda não existe. É um perigo isso aí. Exato. O teísmo aberto que ingressa aqui no Brasil também com outra expressão, com outro nome, a chamada teologia relacional. O que isso implica dizer? O teísmo aberto, ele na verdade não é algo novo, é apenas uma reformulação de um equívoco de pensamento lá do século XVI, começa lá no século XVI, essa tentativa de apresentar limitações ao conhecimento de Deus. Político, né? Sim, exato. E aqui no Brasil, chega num primeiro momento com o nome de teísmo aberto, sobretudo após eventos e catástrofes terríveis pelo mundo afora,
Vou citar um aqui, o caso do tsunami, ou tsunamis diversos que acontecem. Então, diante disso, alguns pensadores começaram a sustentar a ideia de que Deus não conhece o que não existe. Este pensamento, ele acabou, de certa maneira, reunindo diversas pessoas. Há várias pessoas hoje sustentando isso, embora às vezes não atribua o nome teísmo aberto ou teologia relacional. O problema é o seguinte: nós não encontramos espaço na revelação bíblica para sustentar o teísmo aberto. Ao contrário, quando nós nos deparamos com a revelação, não diante daquilo que eu falei de versicularização, tá? Quando nós analisamos o texto sagrado no seu conjunto, em suas bases, nós vamos perceber que, de fato, não há sustentabilidade para afirmar, ou pelo menos para limitar o conhecimento de Deus. Isso me coloca diante da possibilidade de afirmar o seguinte: Deus conhece todos os mundos possíveis. Deus conhece tanto aquilo que existiu, o passado, conhece o presente e conhece o porvir em suas diversas possibilidades, em suas diversas variantes. Isto, para dizer a verdade, é algo bastante curioso, a onisciência de Deus. Às vezes eu convido pessoas, os amigos mais próximos, sobretudo, a pensarmos um pouco sobre isso. Você já pensou que nós estamos hoje nos aproximando de 7 bilhões de pessoas no mundo? E Deus sabe o que estas pessoas, estes 7 bilhões de seres humanos, pensou, pensa e pensará. E mais um pouquinho além, Deus sabe absolutamente tudo aquilo que as pessoas que também já morreram pensaram. Sabe também das diversas variantes do universo. Enquanto nós estamos nos debatendo, enquanto seres humanos, por meio da evolução tecnológica, de repente alterar a nossa compreensão de sistema solar, de repente ouvimos descobertas científicas ou anúncios de descobertas científicas que em certos instantes nos deixam assim, meio que sem fôlego. Deus já sabia e sabe muito mais, porque Ele sabe tudo. E a partir desta compreensão, como foi dito pelo grupo há pouco, nós podemos descansar em Deus, porque Ele sabe todas as nossas necessidades. É o que nós encontramos na revelação. Ele sabe todas as nossas necessidades, mesmo que eventualmente nós ainda não saibamos dela ou delas. Olha que coisa interessante. Isso é extremamente interessante e vou confessar a vocês, chega a ser até um tanto assustador. Mas a partir daí, eu sei o seguinte: não é porque Deus conhece todos os meus pensamentos, inclusive aqueles que ainda surgirão, que eu vou me afastar de Deus, tentar me esconder de Deus, tentar armar a minha cama lá no fundo do mar, como disse o salmista, como ele cogitou, que não preciso fazer isso. Deus conhece todos os meus pensamentos, e a partir disso, diante da sua imutabilidade, eu sabendo que Deus é amor, que Deus é um amor tem como atributo o seu amor ilimitado,
eu posso descansar tranquilamente, porque mesmo diante do que passa pela minha cabeça, e que ninguém sabe, viu? Certamente, alguns de nós temos alguns pensamentos que nós não temos o ímpeto de revelar sequer para a pessoa que está cada vez mais, está todo dia ao nosso lado. Às vezes deixamos de lado esses pensamentos furtivos que nos assombram, tomam conta do nosso dia a dia. Mas não precisamos nos preocupar, porque o conhecimento de Deus a respeito de nós mesmos é um conhecimento que se manifesta, mais uma vez, conforme a sua natureza. Então, já que nós conhecemos que Deus é amor, sabemos que Deus é amor, e o amor faz parte da natureza de Deus, assim como a justiça, nós podemos descansar, mesmo sabendo que Deus conhece também todos os nossos pensamentos, passados, presentes e os pensamentos que ainda hão de vir. Bom, qual o próximo atributo de Deus? Já falamos sobre onipotência, falamos sobre onisciência. O próximo atributo, oni, qual é? Onipresença. Então, tal qual o próprio grupo já apresentou, o nosso Deus tem como um atributo, dentre outros atributos, o atributo onipresença. Onipresença. Ou seja, por conta deste atributo, se eu faço uma leitura estrita do termo, por meio de uma visão literal da palavra onipresença, podemos dizer que Deus está presente em todos os lugares. Todos os lugares Deus está presente. Caríssimos, pensa comigo. Deus está presente aqui, nesta sala. Deus está presente nas outras salas, nos corredores aqui deste prédio, no templo, no salão social, na entrada deste prédio, nos elevadores. Mas Deus também está presente em nossa casa, com o seu cachorro lá em casa, com o seu gato. Deus está presente em todos os locais deste país, sejam locais onde neste instante impera a justiça, a tranquilidade, a harmonia, mas também Deus está presente em locais deste país onde eventualmente impera a injustiça, a desarmonia, a violência. Então, isso implica dizer o seguinte: se neste instante, e certamente pelo mundo afora, há várias mães em trabalho de parto, Deus está presente em cada um desses instantes em que a vida, em que uma mãe afaga o seu bebê pela primeira vez. Mas também Deus está presente diante de uma família que neste instante está carregando um caixão de um ente querido para lançá-lo à cova. Deus está presente nos hospitais, por conta disto, nos presídios. E se neste instante, infelizmente há, por conta dos dados estatísticos, se neste instante ocorre no Brasil um ato de violência da mais extremada, Deus também ali está presente. Então, o atributo onipresença de Deus nos coloca diante desta realidade, que às vezes é difícil para nós compreendermos, eu concordo. É
É difícil para nós compreendermos a onipresença de Deus, mesmo quando Deus se faz presente, e se faz presente, em locais que nós às vezes imaginamos, mas por que Deus não intervém diante de um ato de violência, uma pequena violência, uma violência extremada? Bom, vamos lá. Quando afirmamos que Deus está presente em todas as partes, em todos os locais do mundo, do universo, e em locais que nós conhecemos e não conhecemos ainda, ou nunca iremos conhecer, esta verdade ela é precisa, de fato, Deus está presente. Há ainda a compreensão, em certos momentos, Deus ele se mostra presente de maneira diferenciada. Cito um exemplo. No episódio da sarça ardente, em que Deus se faz presente, a glória de Deus se manifesta a Moisés. Um outro exemplo. Deus está presente no trono, que é o que nós lemos também em Apocalipse. Deus está presente no trono. Vamos lá. Quando isso ocorre, nós nos lançamos, ou estamos diante daquilo que eu tenho chamado de concentração da presença de Deus. Em certos momentos, Deus se concentra. É aquilo que nas ciências da religião costuma-se falar de epifania. Deus aparece, se mostra presente, se concentra de fato. Mas mesmo quando Deus se concentra em certos locais, a sua presença está concentrada, isso não quer dizer que ele deixou de estar presente em outros locais. Vamos pegar aqui. Quando Deus se manifesta a Moisés na sarça ardente, isso não implica dizer que Deus deixou de estar presente nos outros locais. Não, ele está presente, concentrado na sarça ardente, no texto, mas também continua onipresente em todos os demais locais. Eu sei que para nós isso também é estranho. Por que estranho? Porque nós somos finitos, limitados. Nós não temos este atributo incomunicável de Deus, que é a onipresença. Isso é impossível para nós. É complicado quando nós nos lançamos diante da análise do termo onipresença. Os pensadores medievais, em dado momento, criaram uma expressão que eu acho bastante interessante. Creio porque é absurdo. Ou seja, de fato, é absurdo para a minha mente limitada, a minha mente adaptada ao presente, à imanência. De repente, me deparo com o nosso Deus, com o Altíssimo, Ele que tem esse atributo de onipresença. Bom, nós iremos em um outro encontro falarmos a respeito de um tema que toquei aqui, mas toquei rapidamente com o interesse de instigá-los a pensar a respeito disso. Nós vamos falar mais à frente um tema que está relacionado à seguinte ideia: por que sofre o justo? Por que acontece mal para pessoas boas? Lembra o que eu falei para vocês? Neste momento, Deus está presente também em espaços de violência. Espaços de violência estes que, por certo, alcançam também pessoas boas, e muito boas, pessoas certamente muito melhores do que eu. Melhores não é o termo correto, mas pessoas muito mais boas, muito mais, digamos, piedosas do que eu. Então, para o próximo encontro, nós iremos fazer esta abordagem. Por que coisas extremamente ruins acontecem para pessoas boas, apesar da sua bondade, da sua onipresença,
da sua onisciência e da sua justiça. Então, essas eram as minhas considerações breves. Como eu disse para vocês, fica difícil falar para vocês diante de tudo que vocês falaram nos nossos grupos. Mas esses atributos oni nos colocam diante da tentativa e da urgência de compreendermos mais Deus. Bom, abro aqui espaço para questionamentos, ponderações, e considerando que vocês já sabem a respeito de Deus, acréscimos, correções, fiquem à vontade, fiquem à vontade. Ponto isso ao centro. Vamos lá, diga. Você falou em onipresença, né? Só que a onipresença é estar no local e não ser o local. É diferente. E em outras civilizações, outros conceitos, né, dizem que Deus está numa árvore, Deus é a árvore. Né? Então eu queria que você colocasse um pouquinho essa diferença. Né? Perfeito. As pessoas acham que Deus é isso, né? Deus é a matéria que se encontra, nós nos encontramos. Né? Acrescentando a ideia do irmão, também tem aquele versículo que diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Perfeito. Né? Então, acrescentando a ideia, fala um pouco mais para irmão. Excelente, Ramiro. Bom, vamos então a essas duas perguntas, depois a gente abre de novo. Observemos o seguinte: existe uma compreensão de origem oriental a respeito de Deus, que nós tecnicamente chamamos de panteísmo. Para esta linha de pensamento, Deus é tudo. Deus é tudo. Tudo é Deus. Então dizem os panteístas: eu sou Deus, a árvore é Deus. Compreensão cristã, da compreensão chamada teísta, onde nós afirmamos a onipresença de Deus. Ele está presente em todos os locais, mas não sustentamos que Deus é tudo. Ou, como dizem ainda os panteístas um pouquinho mais, os panteístas chegam a dizer que Deus é tudo em todos. Então, se deparam com uma árvore, vão dizer: a árvore é Deus, o animal é Deus, e assim sucessivamente. Então, nós nos afastamos do panteísmo por uma questão bastante singular, digamos assim. O cristianismo sustenta a existência de um Deus pessoal. Daí essa compreensão, Ramiro: onde houver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Essa passagem nos coloca diante da pessoalidade de Deus. Nós não temos um Deus vinculado, por exemplo, à corrente deísta. Para os deístas, eles sustentam o seguinte: eles acreditam em Deus, sustentam a existência de Deus, mas para estes grupos, para esse conjunto de ideias, não há um Deus pessoal, como nós cristãos sustentamos. Os deístas afirmam, compreensão essa que naturalmente eu distancio, mas os deístas afirmam que existe sim um Deus, mas esse Deus criou o universo, criou todas as coisas e se distanciou. Tornou-se, portanto, um Deus impessoal. Essa compreensão, tanto a panteísta, bem como essa compreensão deísta, nos coloca diante daquilo que os gregos sustentavam lá por volta do século IV a.C. Isso é muito interessante porque o cristianismo abandona essa ideia tanto panteísta de Deus, se distancia também do deísmo e passa, por meio da revelação, a sustentar a existência de um Deus presente, de um Deus pessoal, de um Deus que inclusive se revela em Jesus Cristo. Tudo bem? Bom, quem mais? Pode perguntar, pessoal, ainda temos um tempo ainda. O senhor falou sobre a necessidade que Deus conhece
todas as nossas necessidades, né? Por um momento eu acabei refletindo que não somente ele conhece essas necessidades, como ele veio aqui e passou por elas, né? Sofreu até muito mais que nós mesmos, né? A gente, qualquer um que está aqui nessa sala, né? Assim, eu especificando, né? A gente teve um melhor nascimento do que ele propriamente, né? Acabou sendo colocado numa manjedoura, dentre vários animais mais cheirosos ali, né? Sim. Não teve nenhum lugar de nascimento apropriado, né? E isso afasta aquela ideia de impessoalidade, né? Sim. Deus, ele se apresenta, ele se revela para nós dentro desse contexto de pessoalidade, de proximidade àquilo que nós experimentamos. Isso se dá em Cristo, em Jesus Cristo. Sim. Quem mais? Professor, Oi. eu tô partindo de um pressuposto, eu li sobre teologia, nós somos limitados. Até um exemplo, vamos falar do 1 ao 10, Deus só revela até o 4, conhecendo nossa natureza, conhecendo quem somos. É possível eu ter esse ponto de vista que Deus só vai me revelar mais conhecendo que é o ser humano? Hoje, pela natureza ele já determinou, do 1 ao 10 você só vai até o 4. Tá, a sua pergunta nos coloca diante daquilo que temos chamado de determinismo. Sim. E nos coloca ainda mais próximo ao chamado determinismo rígido. Bom, eu tenho já há algum tempo sustentado, faz parte de uma tradição, inclusive, das minhas pesquisas, eu tenho me lançado diante da compreensão de que nós não estamos diante de um determinismo rígido, mas ao contrário, Deus concede a nós o livre-arbítrio. Então, nós estamos diante desse contexto da necessidade de equilibrar soberania divina e livre-arbítrio. E a partir disso, inclusive, tenho trabalhado com o que nós chamamos hoje de livre-arbítrio libertário, ou seja, livre-arbítrio restaurado. Isso quer dizer o seguinte: a graça de Deus alcança o nosso livre-arbítrio e nos restaura, para que a partir daí nós não fiquemos até número tal, enfim, nós tenhamos liberdade para nos aproximarmos do bom, do belo e do verdadeiro. Então eu conheço realmente essa linha de pensamento do determinismo rígido, mas a rejeito. Me coloco diante dessa compreensão de que Deus concede a nós o livre-arbítrio como um dom, inclusive um instrumento de justiça. Caríssimos, eu sei que nós poderíamos ficar aqui ainda horas e horas, e quem sabe dias, mas a ideia nessa minha fala foi despertar em vocês, em todos nós, essa sede para que durante a semana nós busquemos mais conhecimento, mais estudos, e a partir daí nós nos encontremos no outro domingo com outro tema também extremamente instigante e certamente importantíssimo para todos nós, para a nossa caminhada.